Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Dé, o Pode Dé que toda história merece ser contada. E hoje com vocês, uma mega convidada, uma linda, que vamos estar falando sobre fé, empreendedorismo, sobre sua carreira e como chegou até hoje, nesse patamar que se encontra e o legado que vai deixar. É um assunto muito interessante, que antigamente só se interessava a mulheres, mas hoje os homens estão liderando o ranking. Mas antes, não posso deixar de agradecer aos meus parceiros. Primeiro, REC Purpose, que faz tudo isso acontecer. @REC Purpose. Também não posso deixar de agradecer quem todo episódio transforma o meu olhar, faz a minha make, Fabi Siqueira Makeup, @Fabi Siqueira Makeup. E meu patrocinador, VBL Empreiteira, @VBL_Empreiteira, tudo em construção civil. E hoje também agradecendo ao nosso espaço, mas só vou falar depois. E agora, sem mais delongas, eu vou apresentar a minha convidada. Eu estou mega feliz. Oi, Jaque! Tudo bom? Tudo ótimo, eu estou muito feliz que você aceitou ser entrevistada por mim. Vamos estar falando de um assunto muito legal. É um prazer, eu que agradeço a essa oportunidade de estar dividindo esse sonho com você, né? E contar um pouquinho do meu também. Então, para começar, me fala quem que é a Jaqueline? Gente, assim, é difícil a gente falar da gente, né? Mas é uma pergunta importantíssima, né? Mas eu vou dizer que a Jaqueline é uma mulher que tem cara de menina, mas a gente já passou por muitas coisas, né? É uma mulher que está em constante evolução, né? Primeiro de tudo, eu sou mãe, né? Essa parte da maternidade é muito importante na minha vida, porque ela me forma todos os dias uma pessoa melhor. E depois de ser mãe também, eu comecei a pensar em algo que mais que eu poderia ser, além de ser mãe. E quando, em que momento, né? Da sua vida que você decidiu trilhar o caminho da estética? Justamente porque eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fazia. Em tudo que eu faço, eu me entrego 8 ou 80. E na maternidade era muito 80, 80, 80, né? E chegou uma parte da minha vida que eu pensei, a Jaqueline pode ter uma profissão, a Jaqueline também pode empreender, porque tá tudo bem aqui. Então eu estava tão realizada na minha vida pessoal que eu pensei que eu poderia algo mais. E por que estética? Porque a estética a minha sogra é esteticista e quando o Bruno abriu espaço, ele é fisioterapeuta, ele estava trabalhando, investindo aqui, eu pensei que a gente poderia empreender juntos, unir as nossas forças. E ele já tinha, né, a clínica aqui e eu comecei a estudar o que a estética era e fui me apaixonando. Então a estética me escolheu. Certo. E falando sobre estética, por que integrativa? Eu sempre pensei muito, eu gosto de cuidar da beleza, do exterior, mas eu também queria trazer algo a mais para essas pessoas, cuidar de uma forma diferente. Eu abordo muito o nicho da limpeza de pele, dos cuidados faciais, mas às vezes fica muito superior, muito superficial. Né, esses cuidados, as pessoas pensam que cuidar da pele é só passar um creme, é só ficar bonito. E aproveitando que você está falando isso, fala pra gente qual que é a diferença da estética tradicional para a estética integrativa. É justamente esse olhar que você tem que ter do cuidado de dentro para fora.
Então, antes de uma pele bonita, para a gente conseguir chegar numa pele saudável e bonita, a gente tem que estar com a fisiologia do nosso corpo completamente equilibrada e saudável. Então, esses cuidados começam de dentro para fora. Quando essas pacientes vêm me procurar a querer fazer uma limpeza de pele, a iniciar os cuidados faciais, eu oriento muito a parte da atividade física, alimentação, ingesta de água, porque isso vai refletir muito na pele. É um combo, né? Tem que fazer tudo, a Tudo na estética, vida. exercício, tudo junto para que dê o resultado esperado. E você acredita que a estética integrativa gera autocura? Com certeza. É nisso que eu acredito. E aproveitando, né, esse gancho sobre estética, qual que é o procedimento que você acredita que transforma a autoestima das suas pacientes? É justamente o cuidado. Quando a gente começa a querer se cuidar, é que alguma luz acendeu dentro da gente. É um resgate. Você está querendo se reencontrar, às vezes, muitas vezes a gente, com a demanda muito grande, a gente se perde de si mesmo. E quando essas mulheres chegam até mim, é uma luzinha que acendeu. Elas vêm para cuidar da pele, mas é muito, muito maior. O cuidado está sendo de dentro para fora. E qual foi o seu maior desafio até hoje? Eu acho que o empreender. Porque a gente estuda muito sobre a pele, a gente estuda muito sobre a cosmetologia, mas a parte de empreender, de se posicionar, de estar aqui contando a nossa história, um pouquinho de como a gente. Porque hoje é preciso a gente aparecer, Sim. né? Isso faz muita diferença, estar também nas redes sociais. E para mim tem sido assim, um desafio positivo. Porque muitas vezes a gente foca na profissão e a gente não dá conta de tudo, não tem o conhecimento de toda a outra parte, né, que faz toda a diferença realmente. E me fala, tem algum momento que você se lembra agora de alguma cliente que o seu cuidado, o seu acolhimento, ou até mesmo uma limpeza de pele, te emociona em contar? Eu penso que todas que passaram por aqui, elas saem transformadas e me transformam também. Porque vira uma amizade, vira um cuidado, eu pego no pé, pergunto como que tá. Mas eu acho muito bonito quando as senhoras de idade mesmo vêm querer ainda assim se cuidar. E eu tenho muitas pacientes, assim, 70 a mais, que vêm cuidar Uau! sim da sua pele. E saem renovadas e saem com a pele mais bonita. E eu penso que esse cuidado é para a vida toda. É muito legal, né, a pessoa ter um olhar independente da idade para si mesmo, Ela né. separar um tempo para ela, mesmo diante das dificuldades de conseguir sair de casa, às vezes é alguém que tem que trazer, né? E mesmo assim elas separam, então eu aprendo muito com isso. E você cuida de tantas lindas, e como você se cuida? É um desafio também. Hoje, para estar aqui, assim, a gente dá o nosso jeitinho. Mas eu também tenho aprendido que não adianta eu querer cuidar de todo mundo, deixar todo mundo com a pele bonita, se eu não tiver essa prioridade também na minha vida. Então, sim, eu sempre separo um tempo para me cuidar. Preciso melhorar a questão ainda de atividade física, mas eu me considero uma pessoa vaidosa, que gosta de cuidar também da saúde, não ao extremo, né? Mas a minha vida é um equilíbrio, eu tento colocar tudo sempre numa balança, para nunca pesar de um lado ou só do outro. Porque são muitos lixos que uma mulher tem que cuidar, né, no dia a dia. E o que mais te inspira na sua profissão? A minha profissão é quando vocês saem daqui realizadas e satisfeitas e dizem que se sentiu tocada de alguma forma, que foi mais do que uma experiência de limpeza de pele. Isso me inspira muito. E agora, né, pessoal, eu posso estar falando aonde eu estou. Eu estou na clínica de estética integrativa da Jaqueline. E vou aproveitar mais uma vez para agradecer todos os meus parceiros. REC por Pose, Fabi Siqueira Makeup e meu patrocinador VBL Empreiteira.
E vamos continuar, Jaque. Como você se vê nos próximos anos com a estética integrativa? Você acha que qual que é o caminho que você vai trilhar? O que ainda a gente pode esperar de evolução nessa área? Olha, a estética integrativa, não só a estética, mas a medicina integrativa, esse cuidado que as pessoas estão entendendo que precisa ser como um todo, ela vem ganhando muito espaço na área da saúde. Né? Então a gente hoje vê muitos médicos também abordando a medicina como integrativa, porque se você parar para pensar, alguns anos atrás existia o médico, ainda tem, né? E é preciso, mas que olhava um cardiologista, cuida só do coração, né? Um oftalmo, cuida só da visão. Então separava muito e não olhava que o corpo todo estava interligado. Então eu acredito que é uma área que vai crescer muito ainda e que as pessoas estão tendo conhecimento e estão procurando cada vez mais essa parte da de ser E aproveitando, né, tudo isso que você está falando do crescimento, fala para mim, qual é o seu conselho para quem hoje eu vou empreender na estética integrativa? Entender justamente qual é a função da estética integrativa, porque é um nicho bem diferenciado, que precisa estudar muito a questão da fisiologia, corpo, né? A gente estuda a parte do corpo humano justamente para entender afecções que são tratadas na pele. Às vezes um melasma, uma mancha na pele está sendo desencadeada por um estresse crônico, né? Cérebro e intestino interligado. Então, sim, precisa primeiro você entender qual é esse nicho, se aprofundar, e eu tenho certeza que é uma área que vai curar e vai ainda abrir muitos caminhos para outras profissionais atuarem nessa área também. E nesse ramo, né, da área estética integrativa, eu acredito que vai muito além, né, muito profundo, né, porque não é só você vir ficar bonita, né, você tem que ser tocada mesmo, porque mexe com a autoestima. E falando em autoestima, qual que é o autocuidado que você acha indispensável? Eu tô lá na minha casa, o que que eu preciso fazer? Bem, se for os cuidados faciais, eu acho que um bom skincare deixa a mulher ali animada, vai dar resultados na sua pele rapidamente, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e a pele responde facilmente a qualquer estímulo. Né? O que a gente não pode deixar de ter é a constância, seja no corporal, seja no facial, é a constância que vai te levar a um tempo de você ter um resultado satisfatório. Então, quanto mais tempo você iniciar, todos os dias, tanto facial quanto corporal, uma academia, por exemplo, se você vai um dia, você não tem aquele resultado. Se você começa a ir mais vezes na semana, você vai ter um resultado melhor. Então, eu gosto muito dos cuidados faciais, porque é onde a gente inicia o nosso dia se amando. E sua indicação é fazer todos os dias? Todos os dias. Mas eu entendo que muitas mulheres nunca tiveram nenhum tipo de cuidado. E isso pode ser um dificultador ali para ela, né? Porque fala assim, nossa, é tão difícil, porque o mito está aí. Foi colocado muito espaço, que é muito demorado e as pessoas não têm tempo. E eu trago um skincare totalmente minimalista, com 3 produtos, debaixo do banho, debaixo do chuveiro, um rapidinho ali com uma proteção. E você consegue sim fazer. Então, todos os dias, mas dependendo da mulher, da rotina, ela não consegue fazer todos os dias. Então, eu sempre adapto essa rotina para ela. Então, faz à noite, quando você chega na sua casa, você tira o excesso de filtro solar, de maquiagem, você já vai ter um bom... Então, se eu chego aqui, você vai avaliar para me dar esse kit. A primeira coisa, eu vou avaliar a sua rotina. Eu vou ver como que é a sua rotina. O que cabe dentro da sua rotina. Porque o que cabe na sua rotina não cabe na minha rotina. Correto. E me fala outra coisa. Qual que é o mito que você pode derrubar para quem está nos assistindo, que sabe, né, que é muito falado, faz isso, faz aquilo, mas o que realmente é mito? O mito, tenho vários, gente, mas assim, é que para fazer efeito tem que esticar, tem que dar uma coçadinha, e eu trabalho muito com a integridade da pele.
com a saúde da pele, a gente manter a barreira de proteção dessa pele íntegra. Então, o mito é que nem tudo que repuxa é que está fazendo efeito, pelo contrário. Nem tudo um sabonete que deixou sua pele muito sequinha, às vezes ele retirou essa barreira de proteção da sua pele. Então, tudo tem que ser muito suave para sua pele, porque os efeitos são gradativos e não instantâneos. E você sendo da estética integrativa, o que é beleza para você? Beleza é uma pele saudável, né? É um corpo saudável que vai refletir sim de fora. Quando você vê uma pele saudável, você sabe que aquela pessoa, a unha saudável, um cabelo saudável, você sabe que aquela pessoa ela tá bem emocionalmente, ela tá bem na alimentação, atividade física. Então, para mim, a beleza é saúde. Me diga 3 pilares que você acredita que seja primordial para a estética integrativa. Primeira coisa, os cuidados de dentro para fora. Você entender que a sua saúde vai depender da sua constância e que a beleza pode estar acompanhado sim da estética integrativa. É fundamental. As mulheres chegam aqui para ficarem bonitas, né? E isso depois vai refletindo em outros cuidados. Quando elas saem daqui com uma pele bonita, porque sim, um efeito de uma limpeza de pele é bem positivo, elas têm ânimo até de depois de começar uma academia, fala, quer saber? Vou cuidar melhor da minha alimentação, vou tirar um pouquinho desses excessos. Porque quer conservar, né, a beleza, né? Isso, Vem aqui, faz o exatamente. É como se fosse um empurrãozinho. Sim. Elas chegam meio perdidas. Eu sei que eu quero cuidar de mim. E agora que eu vou falar de um tema que eu amo muito, né, que é sobre Deus, sobre fé. Até aqui você tem um cantinho, né, que Deus quer falar com você, que a pessoa chega e tira um papelzinho e vem uma palavra. E a gente sabe quão importante é Deus em nossas vidas e é tudo para Ele, nada sobre nós. Eu queria te fazer uma pergunta sobre fé. E eu queria saber o que a fé, né, na sua vida, profissional, o que ela muda, como você enxerga as pessoas, o que ela significa realmente na sua profissão da estética integrativa. Todas as vezes que chega alguém aqui até mim e me procura, eu peço que o Espírito Santo acompanhe todo o atendimento. Às vezes a gente não traz uma palavra, né? Às vezes você não sabe pregar uma palavra, mas o cuidado, o toque, o acolhimento, ele fala por si. Então, é uma forma que eu tenho de expressar a minha fé cuidando das pessoas. E sobre essa palavra que eu sempre retiro, é uma forma de levar a palavra para a pessoa verdadeiramente, né? Então, eu tiro um espaço para a gente tomar um café, né? E ali eu coloco um papelzinho, né? Que é a palavra enroladinha ali junto com o café. E a pessoa tem esse momento de olhar e elas respiram. Era como se fosse um alívio ali, aquela palavra chegou para ela. E aí, para mim. Você tem a ciência que o seu trabalho, né, que Deus te usa como instrumento, como cura e acolhimento? Quando eu comecei a empreender, eu falava, Senhor, que eu não empreenda só por empreender. Que de alguma forma eu seja usada, né, através das minhas mãos ou através de uma palavra, para eu entender qual é o meu propósito. Porque eu não quero passar e só trabalhar e realmente não trazer o que mais importa na vida dessas pessoas, né? Que é trazer Deus, apresentar Jesus para essas pessoas, mesmo que não precise falar dele, que seja com atitudes. Então, eu comecei a encarar isso como um propósito de vida. E já teve algum momento, assim, bem direto, que Deus, você estava atendendo, né, e o Espírito Santo te constrangeu para falar alguma coisa, te direcionou,
para tal fato que aquela paciente? Eu amo falar, né, de Jesus, de Deus, eu amo falar. A gente até tem que, às vezes, segurar um pouquinho, né, pra gente não perder muito foco ali da avaliação, da consulta, mas como eu me identifico demais com essas mulheres que me procuram, porque são histórias muito parecidas. São histórias de mulheres que por algum motivo se perderam, ou vieram de relacionamentos conturbados, né, ou estão extremamente exaustas de alguma coisa, mas tenho sim uma paciente, uma pessoa que me procurou para uma massagem relaxante, e mesmo numa massagem relaxante eu sentei com ela e perguntei se ela sentia alguma dor no corpo, né, fiz uma ficha de anamnese que precisa ser feito, né, normalmente. E aí ela começou a conversar, que estava acontecendo algumas coisas na vida dela e que estava refletindo no corpo dela. E aí ela começou a se emocionar, eu também me emocionei, a gente se aconselhou, e eu, assim, vi, né, o quanto a gente se parece nessa jornada, né, o quanto, às vezes, o que tá precisando ser curado em mim é o mesmo que precisa ser curado, então as palavras ali sendo trocadas é como um alívio. E Deus vai direcionando, né, enviando quem você tem que acolher e, ao mesmo tempo, você também é acolhida, né. E há pessoas, né, hoje eu falo pessoas porque são mulheres e homens também hoje muito procura estética, principalmente integrativa, e eu queria saber, o que as pessoas fazem para reencontrar a autoestima? Olha, Debbie, primeira coisa a gente precisa parar e ver por onde a gente está andando, quais caminhos que a gente está percorrendo. Se é algo que tá nos deixando muito para trás, a gente precisa às vezes voltar, né? A minha vida é uma balança, eu sempre falo isso. Porque por várias vezes eu me vejo perdida, sempre, ou indo demais para um caminho e deixando o outro. Então eu tenho que retroceder, respirar e recomeçar e fazer disso um equilíbrio. E eu acho que justamente para você não se perder, é sempre estar olhando para dentro. Agora a pergunta que eu amo fazer: o que é Deus para você? Deus é tudo, né? Deus é meu Pai celestial, é quem me adotou. Deus é tudo na minha vida. E o papel da família na sua vida? Porque assim, você tem que dar conta de muita coisa. E sabemos que é o alicerce da família, né, a mulher. Qual que é o papel deles na sua vida? Eles me incentivam, mesmo sem saber, né? É por eles, né? É por eles que eu empreendo, é por eles que eu procuro me estabilizar nessa profissão para trazer qualidade de vida para eles também. E eles são os meus tesouros, né? Eles são os meus tesouros. Os meus filhos, eles é a minha base, né? Através de Deus, acho que Deus fala comigo o tempo todo através da minha família. Então, é muito ligado. E eu não dou conta de tudo. Eu saio de casa correndo e tá tudo bagunçado e não tem problema. Quando voltar e tiver um tempo, a gente arruma. Né? Por muito tempo, eu quis viver em uma perfeição de querer dar Mulher conta de tudo. Maravilha. Exatamente. E hoje eu levo as coisas muito mais leve, muito mais leve. Então, porque a gente não dá conta e a gente precisa de pessoas para nos ajudar e não tem Sim. problema nisso, né? Não tem problema a gente pedir ajuda, não tem problema a gente procurar ajuda, investir em ajuda. Às vezes alguém para limpar a sua casa, Sim, né? porque para você dar outro passo, né, subir de nível, igual você ficar aqui atendendo, tem que ter uma estrutura para você poder chegar em casa também e ter um descanso, Sim, né, ter um verdade. tempo de qualidade, né. Exatamente. E agora eu queria que você fizesse um breve relato de como surgiu a clínica. Debbie, eu sei que você vai entrevistar uma pessoa que faz muito parte dessa história também, que é meu marido, Bruno. E começou com ele, né? Essa história de empreender começou com ele em plena pandemia. Acredite se quiser, gente. A gente não tinha escolha.
Ele foi mandado embora do trabalho dele, da instituição que ele trabalhava, como fisioterapeuta. E em plena pandemia eu estava grávida da minha filha caçula. Então a gente se viu assim, perdido, né? Toda aquela história de pandemia, do que fazer, do que não fazer, e ele tinha sido mandado embora, e eu grávida. E eu olhei para ele, eu sempre acreditei muito no talento dele como profissional, né? Como marido, como pessoa. E eu falei, você vai abrir o seu próprio espaço, você vai abrir a sua clínica. E ele falou assim, mas estamos na pandemia. Eu falei, mas parece que Deus soprou no meu ouvido para fazer aquilo. E aí, há 5 anos que nós estamos aqui. E você, esse espaço da estética, também há 5 anos? Há 2 anos. Há 2 anos, ele começou com tudo, né? E depois de um tempo, de 3 anos aqui, foi como uma sementinha, foi plantando. Eu falei, Bruno, o que você acha de eu abrir? Tinha esse pedaço aqui que era um mezanino, né? Que a gente transformou nessa sala. E ele me apoiou super e eu fui atrás e deu super certo. E hoje a gente trabalha em parceria, porque os pacientes dele se tornam os meus pacientes e os meus pacientes se tornam pacientes dele. É propósito mesmo, né, de Deus. E você em off estava falando para mim um testemunho, e eu queria que você falasse para todos o testemunho do piso. Sim, gente, eu gosto muito de contar esse testemunho sempre que eu tenho a oportunidade de contar, porque é algo que a gente gosta de às vezes ver testemunhos que Deus mostra algo visual pra gente, né? E foi muito impactante. Quando eu comecei nesse espaço, eu estava falando para Deb que eu sempre fui uma pessoa de querer resolver muito as coisas no braço. Energia masculina. Né? Aquelas questões que a gente vai sendo tratada, né? Mas isso foi um propósito de Deus para ir me curando. Quando a gente começou aqui, eu falei para Débora que não era esse piso que a gente tem hoje. Era um piso antigo, porque o prédio é um prédio antigo. Mas mesmo assim, eu estava feliz com o piso e eu ajoelhei no piso, esfreguei e deixei o piso branquinho, pronto para eu começar a atender. Mas aí o Bruno voltou no outro dia e subiu aqui na sala para ver como que tava. E aí debaixo da maca, esses pisos estavam todos estourados, como se fosse um terremoto. E aí eu fiquei muito brava com Deus. Mas mesmo porque ele é bom o tempo todo e ele me ama e ele sabe que eu sou falha, ele me constrangeu com tamanho amor, me entregando um piso que foi o piso que eu sempre sonhei, que é esse que está aqui. E todo mundo entra e fala o quanto que esse piso é bonito. E é o amor de Deus isso na minha vida. Sim, é o detalhe, porque você estava pronta para iniciar, satisfeita com o que tinha, mas Deus sempre, em toda a sua bondade, quer sempre o melhor pra gente, né? A vontade dele é muito melhor sempre nas nossas vidas, né? E tô chegando ao fim, mas mais uma vez eu vou agradecer meus apoiadores, porque sem eles não estaria aqui realizando o Pode Der. Tenho que agradecer demais a equipe do REC por Pose, porque realmente, gente, só quem vê bastidores vê como um Pode Der chega para vocês. Também tenho que agradecer demais a Fabi Siqueira Makeup, que se disponibiliza a mudar meu olhar. E eu falo olhar porque ela muda tudo, né? Com a make. Também é meu patrocinador, VBL Empreiteira, tudo em construção civil. E hoje um agradecimento mega especial a esse espaço, a Clínica de Estética Integrativa da Jaqueline. É @Jaqueline. Pode falar pra gente? Sim. Jaqueline Nogueira, Estética Integrativa. Pode olhar lá, gente, no meu Instagram. Tem bastante coisa legal. Sigam muito. Mas além de segui-la, eu peço, dê uma atenção
para essa área da estética integrativa, como medicina integrativa, porque já ficou para trás só cuidar da estética, temos que cuidar de dentro para fora. E para finalizar, Jaque, eu quero que você olhe para a câmera e deixe uma mensagem, abra seu coração. Sim. Primeiramente quero agradecer pelo convite, muito especial, muito legal poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho sobre a estética de uma forma, de um olhar diferente, né? A Deb veio trazer justamente esse olhar da estética integrativa, né? E que é o cuidado, gente, de dentro para fora. Eu sei que muitos querem ficarem lindas, querem ter a pele perfeita, mas se a gente não conseguir olhar o que nós estamos consumindo, tempos de qualidade, emocional, tudo, gente, está interligado. Não tem como a gente querer só cuidar de uma área, justamente da face, que sim, eu amo fazer o que eu faço, amo cuidar das peles, mas se você não conseguir o seu emocional, tá tudo interligado, sua saúde, a gente não consegue ter resultados satisfatórios e prolongados. E finalizando mais um episódio do Pode Der, quero agradecer demais, já que você por ter disponibilizado seu tempo, por ter mostrado, né, quão importante é a estética integrativa, onde não cuida só do exterior, mas muito do interior, porque sabemos, né, que é tudo sobre Deus, nada sobre nós. Meu muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Deb. E se esse episódio te inspirou, se inscreva no canal. Se inscreva muito, compartilhe, porque cada vez mais tem episódios mais e mais interessantes como esse. E também me siga no Instagram, @poddeoficial. Até o próximo episódio, que está também lindo. Porque toda história merece ser contada. Fiquem com Deus. Tchau.